Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria. Edifica a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Lu, depois você dá uma olhada ali. Tá? Vamos ao nosso texto base. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Até aqui. Veja, irmãos, dando uma recapitulação. Na última palavra nós vimos o quê? Esther vem diante do rei, correndo risco de vida, após 3 dias de jejum e oração, e a ideia dela era clamar pelo povo, era fazer algo em relação ao decreto de genocídio que tinha sido dado sobre todo o povo judeu, em todo o Império Persa. Ela comparece no pátio, nas dependências do rei. De maneira prudente, ela não se aproxima diretamente. Aí o rei aponta o cetro, ela se aproxima, toca no cetro, e o rei concede um pedido para ela. Fala, olha, pede o que quiseres até metade do meu reino. O que o rei está dizendo? O que você me pedir, eu vou dar. E aí Esther fala, olha, eu quero que você e Amã venham para um banquete que eu vou dar para vocês dois. Aí o rei imediatamente ordena que Amã compareça, os dois vão ao banquete. Existe todo um protocolo, todo um cuidado de Esther, toda uma maneira de se portar. Nós vimos na última palavra as marcas de sabedoria e prudência da vida de Esther, nos quais nós temos muito que aprender. Vimos a prudência no falar, a maneira de se dirigir ao rei. Vimos que Esther seguiu todo o protocolo que tinha na época no Oriente Médio. E aí, ao final do banquete, o rei fala, qual é a tua petição? E aí ela responde, olha, a minha petição é que vocês venham novamente amanhã, porque eu vou dar um outro banquete para vocês dois. E aí o que acontece? Amã sai do banquete que não cabia dentro da blusa, como a gente costuma falar, cheio de si, todo feliz. E na porta da cidadela de Suzã, ele vê Mardoqueu, padrasto de Esther, e desafeto dele. Aí todo mundo se prostra diante da Amã e Mardoqueu não. Aí Amã vai embora para casa furioso, e ele convoca a sua esposa Zeres, e convoca os seus amigos para um jantar, uma reunião. E lá ele conta, começa a se engrandecer, contar um monte de vantagem. E aí ele fala, só que eu só vou descansar quando eu ver Mardoqueu morto. Lógico, nós sabemos que essa frase, eu só vou descansar, ela é uma frase que é mentirosa. Por quê? Porque o ser humano sem Cristo nunca vai encontrar descanso. Nós sabemos que o único descanso verdadeiro está em Cristo. E para aquele que não recebe Cristo como Senhor e Salvador, é impossível ter descanso pleno. Ele vai ter momentos bons, mas imediatamente o vazio volta e ele é novamente invadido por aquelas incertezas. E assim a vida dele vai se arrastando de desejo em desejo. E com Amã não era diferente. Inclusive ele manda construir, veja que interessante, pela narrativa. Nós vamos ver que ele constrói aquilo em uma noite. Em uma noite ele faz uma forca de 25 metros de altura. Mais alta que os muros da cidade. Porque ele está querendo mostrar ali o seu poder. Ele está querendo mostrar ali a sua grandeza. E aí nós vemos o quê? A crueldade humana. Porém, Deus tinha outros planos.
E de uma maneira inusitada, o rei Xerxes Assuero perde o sono e pede para chamar o livro das crônicas dos reis da Pérsia. Olha que interessante, veja, Assuero tinha várias concubinas. Assuero tinha vários artistas ao seu dispor. Assuero podia ter várias coisas para ele tentar recobrar o sono. Mas Deus, na sua soberania, conforme diz a sua palavra, que o coração do rei está nas mãos do Senhor, conforme diz a sua palavra que quem dá o sono é Deus, o que acontece? Deus, além de tirar o sono do imperador, do rei, Deus faz com que ele busque o livro das crônicas dos reis persas. E qual é o motivo? Veja que interessante. Esther 6, versículo 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu, e os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Até aqui. Olha que interessante, gente. Haviam passado 5 anos em que Mardoqueu descobriu essa tentativa de golpe. E foi denunciado. Esses 2 homens foram mortos, enforcados. Só que olha que interessante, Mardoqueu não recebeu prêmio nenhum. O rei sequer se atentou de premiar aquele que descobriu a conspiração. 5 anos após, gente, imagina o tamanho do livro das crônicas dos reis persas. Era muito grande. Deus, na sua soberania, faz com que o livro seja aberto. Bem no trecho que fala que Mardoqueu livrou a vida do rei. Deus está colocando a mão, escolhendo todas as coisas, num quebra-cabeça perfeito. Tecnicamente seria impossível isso aqui acontecer numa obra do acaso. Por quê? Porque os eventos que vão acontecer nos próximos capítulos nos mostram a mão soberana de Deus, não só engrandecendo Mardoqueu, como frustrando os planos de Amã. É muito interessante o livro de Esther. Lembra, não aparece o nome de Deus. Mas talvez seja um dos livros da Bíblia onde você vê mais a providência de Deus agindo. Lembra que eu falei que uma das aplicações de Esther na nossa vida é quando eu vejo uma situação e pergunto, Senhor, onde é que está a tua mão? A única resposta que emana da Bíblia, que salta da Bíblia, a mão de Deus está em tudo, controlando tudo, de maneira absoluta e segura. Essa passagem aqui mostra isso claramente. E olha que interessante que vai acontecer. Versículo 4. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu, na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Olha que interessante aqui. Primeira coisa que nós vemos nessa passagem, não era apenas Esther que era proibida de entrar na presença do rei, sem ser chamada. Amã, que era o segundo no governo, não podia entrar. Ele estava no pátio de fora. Amã só entra quando é chamado. Essa daí era a praxe da administração persa. Isso é importante por quê? Porque os acusadores da Bíblia, que dizem que a Bíblia desmerece a mulher, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, estão errados. Primeira coisa, aqui nem bíblico era persa.
E ninguém, seja homem, seja mulher, seja primeiro-ministro, seja rico, seja pobre, não podia comparecer diante do rei. Se comparecesse, morria. O rei podia mandar matar. Mas olha que interessante. Amã construiu uma forca durante a noite. Primeira coisa que ele fez foi ir para o palácio para pedir o enforcamento de Mardoqueu. Ao mesmo tempo, o rei perdeu o sono. Pediu para trazer o livro das crônicas. Eles trouxeram o livro e abriram na passagem que Mardoqueu foi usado para salvar a vida do rei. Os dois eventos se encontram aqui. O rei acabou de ler, perguntou se tinha tido alguma coisa, e Amã, todo alegrinho, para pedir a morte de Mardoqueu. Chega exatamente. O que eu costumo dizer? Amã chegou no lugar certo, na hora certa, porém chegou com a intenção errada. E olha que interessante que vai acontecer. Versículo 6. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei, para o homem, de cuja honra o rei se agradara. Olha que interessante, vamos fazer uma pausa aqui. O rei pergunta para Amã, o que você faria para alguém que o rei quer engrandecer? Amã não pensa duas vezes. Amã acha que ele é o cara. Amã mostra, veja, na noite anterior, que ele ficou fazendo? Ficou contando vantagem para os seus amigos, falando dos seus vários filhos. Isso mostra que provavelmente ele era polígamo, tinha várias esposas, tinha riqueza. Olha o poder desse homem, construiu uma forca de 25 metros em uma noite. Ia pedir a morte de um dos oficiais da cidadela de Suzã. Tinha sido convidado e compareceu num banquete íntimo, só estava o rei, a rainha e o Amã. O que ele pensou? O rei quer me engrandecer. Eu sou o camarada que ele quer engrandecer. Olha o senso de humor de Deus. Versículo 8. Palavras do próprio Amã. Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoa-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Qual que é a ideia do Amã? Veja que interessante. Escavações arqueológicas desenterraram figuras onde mostrava um homem vestido numa veste real, sobre um cavalo muito bonito, muito adornado, e na cabeça do cavalo tem do selo real. O que eu tenho que entender aqui? Essa coroa na cabeça não é a coroa do rei na cabeça do cavaleiro. O rei persa jamais faria isso. Tanto é que algumas traduções falam, coloque o selo real na sua cabeça. É uma boa tradução também. O que está acontecendo aqui? A proposição é a seguinte, vestir com a roupa do rei, botar sentado no cavalo do rei, botar o selo que representa a coroa do rei na cabeça do cavalo e sair andando pela cidade. Esse é o homem que o rei engrandeceu, esse é o homem que o rei quer dar honra. E provavelmente o Amã já se viu naquela situação. Veja, nós não sabemos, mas é bem plausível que até ele pensou, pronto, vou ser exaltado e ainda vou ter a morte do Mardoqueu hoje mesmo.
Porque eu sou o cara, eu tô com a bola toda, ninguém me segura. Eu sou o segundo do reino, irmãos. O texto mostra que Amã era um camarada extremamente arrogante, orgulhoso, e que achava que o mundo era o seu umbigo. Inclusive no texto mostra que ele amava o poder, porque ele meio estava ali se tornando meio parecido com o rei. E para sua surpresa, as suas palavras vão ser cumpridas fielmente. Mas olha que maneira, versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Até aqui. Olha que interessante. Deus, da sua soberania, pega aquele que estava em sentença de morte e exalta. E pega aquele que era o segundo do reino, arrogante, e humilha. Assim. E humilha de uma forma tal que usou a ideia do humilhado. Linguagem do pastor Maurício. Amã tomou uma no nariz bem dado, que o narizão velho ficou assim, ó, dum, dum, dum. Sabe? Mas levou uma bem dada. Por quê? Por causa da sua arrogância, da sua crueldade, da sua maldade, da sua covardia. E teve que andar assim. Teve que fazer sim, na cidade inteira. Imagina a cara de Mardoqueu. Vocês imaginam a cara de Amã? Os próximos versículos nos dão uma ideia de como Amã se sentiu. Porque veja, ele tinha que fazer. Não podia desobedecer. Irmãos, cuidado com aquilo que você fala. O homem é enredado pelas suas próprias palavras. A Bíblia nos ensina. Cuidado, o que você fala, você se compromete. O que você fala gera algo. Lembra na palavra passada que nós vimos uma série de versículos? Amã não era apenas um cara que falava demais. Ele era um camarada orgulhoso, prepotente e arrogante. E teve a sua paga. Da pior maneira possível. E a narrativa vai continuar. Versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste, de cabeça coberta. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo que lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Até aqui. Veja que interessante. Amã sai de rosto escondido. Por quê? Por causa da vergonha. A cidade toda tinha visto ele arrastando Mardoqueu. Agora veja que interessante a humildade de Mardoqueu. Foi homenageado e voltou para o trabalho. Eu pergunto, Amã, como uma espécie de primeiro-ministro do rei, tinha trabalho para fazer? Será que o primeiro-ministro tem trabalho? Mais ou menos trabalho do que um porteiro da cidadela. Quem tem mais responsabilidade? Engraçado, né? Mardoqueu volta para o seu trabalho. E Amã, ofendidinho, vai para sua casa, larga tudo e se manda. E aí tem uma coisa bem interessante.
Esse texto mostra que aqueles amigos do texto anterior, na verdade, eram sábios. Esses sábios aqui são mágicos, encantadores, adivinhos. Lembra que Amã lançou o Pur, que era sortes, adivinhação? Provavelmente foram esses sábios. Amã tinha todo o sistema de culto pessoal dentro da sua própria casa. Ele era um homem de poder. Até hoje funciona assim. Em vários cantões do mundo, vários governantes têm os seus servos, entendeu? E suas religiões que os servem. Alguns até de maneira fechada, hermética, entendeu? Mística, uma série de coisas, tem de tudo. Mas é interessante que Zeres, esposa de Amã, fala o seguinte: olha, esse Mardoqueu é da descendência dos judeus, sua casa vai cair. Da onde que ela tirou isso? Nós temos que lembrar que Amã, existem hipóteses. Amã era amalequita. Amaleque era neto de Esaú, filho de Abraão. Entendeu? Alguma, também Amaleque era filho bastardo de Elifaz, um dos filhos de Esaú. Então, provavelmente, aquela passagem que dizia, onde Deus falou a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Provavelmente isso era mais conhecido do que nós pensamos no mundo antigo. Alguma informação bíblica aquela mulher tinha da questão dos judeus serem a nação eleita da antiga aliança. E ela vem e fala: olha, sua casa vai cair. E aí, encerrando o capítulo, versículo 14, o texto diz assim: e estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparava. Veja, era hábito naquela época, quando havia um jantar, um evento de uma grande autoridade, a praxe era a seguinte: a autoridade mandava uma comitiva, a comitiva chegava na casa dos convidados, de maneira a honrar os convidados, e aí aquela comitiva atravessava a cidade, com o convidado no meio. É o que está acontecendo aqui. Mesmo tendo passado pela humilhação de arrastar Mardoqueu pela cidade toda, ainda Amã está sendo honrado aqui. Agora, algumas coisas nos intrigam nesse capítulo. Existem alguns ensinos aqui bem interessantes. Veja, primeiro, o que nós temos que entender? A atitude violenta de Amã. Veja, por uma bobeira, ele foi atrás de matar o povo judeu. Conseguiu. Só que ele não se satisfez. Ele primeiro quis matar Mardoqueu. Por que ele quis matar Mardoqueu? Porque Mardoqueu se posicionou, não se prostrando diante de homens. Irmãos, nós cristãos, sempre, várias vezes, vamos ser afrontados em um mundo pagão. O mundo não aceita a fé cristã. Quanto mais você se compromete, quanto mais você se posiciona contra aquelas coisas que são antibíblicas, mais perseguição você vai ter. Desde uma perseguição velada até uma perseguição aberta, podendo chegar a ser perseguido por família, perder emprego, ser perseguido no trabalho. Entendeu? Lembra que Jesus falou: o mundo vos odeia, mas antes odiou a mim. Jesus avisou. Precisamos tomar cuidado com essa história que tem por aí, de igreja amiga do mundo.
Você não pode ser um fanático religioso, que tem uma postura errada. Mas você não pode se assentar à mesa dos escarnecedores, tem que ter equilíbrio. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, por exemplo, você vai numa festa, vai numa reunião de trabalho, você vai alguma coisa, vai se comportar, vai conversar com seus amigos, só que você vai ter uma postura santa. E quando alguém te fala, ó, vou fazer tal coisa, você vai chegar e falar, pô, parceiro, não faço isso, de boa, tá? Tranquilo. Fechou. Equilíbrio. Agora, não fica horrorizado, porque o mundo nos odeia. Começa a pregar o evangelho para valer e fala que a pessoa vai para o inferno se não crê em Jesus, para ver como vai ter gente que vai até se irritar contra você. Vai chegar e falar, esse Deus aí que você está falando não é o Deus que eu creio. Aí dá vontade de falar, é verdade, não é o Deus que você crê, amém? Que mais que eu marquei aqui? Veja, Mordecai não deixou a fama subir a cabeça. Mardoqueu, ele chegou, foi levado para ser homenageado e quando voltou para o seu trabalho. Irmãos, o homem é provado pelos elogios que recebe. Cuidado quando você for elogiado. É um pepino. Elogios podem nos incentivar, mas elogios podem mexer com a nossa mente e com a nossa vaidade. E você pode achar que você é alguma coisa. Mardoqueu mostra que ele era um homem sensato. Voltou para trabalhar. Que mais que eu marquei aqui? Em contrapartida, Amã fugiu, escondido e humilhado. E aqui eu vi uma aplicação bem interessante. Veja, gente. Hoje em dia, por causa de uma mudança nos hábitos do povo, eu não sei exatamente identificar a origem disso, mas assim, nós vivemos um tempo em que as pessoas são sensíveis demais. Nós vivemos um tempo em que as pessoas são milindradas. Tem essa palavra em espanhol? Milindrada é aquela pessoa dodói. Sabe? Mimimi. Ai, irmã Nolis falou isso. Sabe? Irmãos, cuidado. Existem coisas que é orgulho disfarçado. Hoje em dia nós vivemos um tempo que você não pode falar nada. Às vezes as pessoas falam numa boa. E a turma entende de um jeito completamente errado. Duas coisas eu tenho que aprender aqui. Primeiro, eu não posso ser mimizento. O mimizento é uma pessoa que só olha para si. E tem um emocional debilitado. Tudo reclama, tudo fala. Uma frase. Irmãos, se eu for ver todas as frases erradas que já falaram para mim, eu nem trabalhar, eu trabalho. Às vezes eu ouço cada coisa. Que eu olho assim e penso, nossa, não acredito que acabou de falar isso para mim. E sabe o que eu faço? Deixo para lá, nem me incomodo. Sabe? Tô nem aí. Então assim, não seja mimizento. Segundo, tem equilíbrio para falar. Tem gente que está se tolhendo de falar, está se bloqueando de falar verdades que precisam ser ditas. Ah, mas ele não vai gostar. O que você tem que fazer? Buscar o equilíbrio. Falar aquilo que tem que ser falado em amor. Entendeu? Mas falar. Porque veja, se a pessoa não serve, por exemplo, igreja. Se a pessoa não serve para ouvir uma exortação pastoral em amor, com respeito, ela está congregando no lugar errado. Ela não quer um pastor. Ela quer um coaching. Que só vai falar o que ela quer ouvir. Agora é lógico, isso não me autoriza a ser estúpido, isso não me autoriza a falar com casca e tudo, isso não me autoriza a ser grosseiro. Eu também tenho que ser respeitoso para falar, tentar entender a pessoa, tentar entender a cultura da pessoa,
Tentar, se eu conheço a pessoa, entender o histórico. E sempre buscar a direção do Espírito Santo para o momento certo de falar. Nós vimos isso na última palavra. Mas cuidado com essa geração de mimimi. Amém? E cuidado para os seus descendentes não serem mimizentos. Porque cristão, para valer, tem couro grosso. E quem teve o couro mais grosso que já pisou nesse planeta foi Jesus Cristo. Foi cuspido, pisado, ofendido no último grau. Couro grosso, casca grossa. Já pensou Jesus deprê? Eles falaram que eu não sou o Cristo. Não vou mais morrer na cruz. Não. Tinha couro. Ouvi um monte. Só que ele tinha propósito, fez o que tinha que fazer. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Veja. Os perigos do orgulho e da soberba. Separei alguns versículos. Vamos lá, rapidinho. Livro de Provérbios, capítulo 6. Nossa, agora o pastor está dando estudo em Provérbios. Três livros à frente. Muito legal. Provérbios, capítulo 6. Versículo 17. Não. Versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Até aqui. Olha que interessante, irmãos. Aqui tem uma lista, ela não é exaustiva. Tem mais coisa. Número 7 na Bíblia fala de uma completude de Deus. Mas olha que interessante. É o Amã escrito aqui. Tudo que o Amã fez no livro de Esther está aqui nessa passagem. É uma lista muito séria. Olha lá, olhos altivos, arrogância, língua mentirosa, Amã mentiu, mãos que derramam sangue inocente, o genocídio que Amã pediu, coração que maquina pensamentos perversos, o que ele fez, pés que se apressa a correr para o mal. Amã entrou rapidamente no palácio para pedir o enforcamento. Testemunha falsa. Ele mentiu sobre o povo judeu. Entendeu? E o que semeia contenda entre irmãos. Esse aqui nós vamos ter um pouco de dificuldade para sustentar. Mas talvez até encaixe. Então assim, gente, cuidado com essas coisas. Muito cuidado. O que semeia contenda entre irmãos, na igreja é muito comum, tá? Dom de línguas, que só fala fofoca e maldade. É o que mais tem no meio evangélico. Foge desses. Quando vier derramar veneno sobre alguém do seu lado, pega para a pessoa e fala, vamos falar com ele agora? E já vamos orar? Ah, você vai ver, eu já fiz isso. Meu primeiro pastor ensinou, né? E eu, novo convertido, doido para fazer, né? Pastor ensinou, vamos fazer. E aí a pessoa veio falar mal. Cheguei e falei, irmão, já falou com ele? Vamos lá conversar. Deus vai pôr a mão. Rapaz, o irmão ficou vermelho, roxo, azul. Porque o irmão não queria consertar. O irmão queria falar mal. Entendeu? Eu, o irmão João, a irmã Aida, acho que o irmão Vicente também conhece. Conhecemos uma turma que andou fazendo fofoca de quem não devia. A maioria deles, Deus recolheu todo mundo.
Eles, inclusive, achavam que faziam a obra de Deus. Deus recolheu todo mundo. Caso muito sério. Amém? Agora, diferente, por exemplo, você vem conversar com o seu pastor. Ó, pastor, tive tal problema com a pessoa, queria que o pastor me ajudasse a conversar com ela. Você está querendo resolver. Entendeu? Vamos lá, mais um provérbio. Provérbio 8, versículo 13. Diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Olha que interessante, você já tem uma doutrina bíblica sobre a boca perversa. Mas olha que interessante, liga isso, soberba e arrogância. Irmãos, não seja tua boca que te louve. Eu vim de uma cultura onde era legal falar de si mesmo. As rodas que eu frequentava, todo mundo falava de si mesmo. Uns mais, outros menos. Até que um dia, uma pessoa me chamou a atenção. A pessoa olhou para mim e falou: você acha que você fala demais de você? Tome, otário. Deus é bom. Já tratava na minha vida, mesmo eu estando longe dele naquela época. Aí fui salvo, aonde o diabo vem bater? Na arrogância. E todo mundo falava: nossa, irmã é uma bênção, nossa, irmã não sei o quê, nossa, irmã vai ser um grande pastor, nossa, irmã vai pastorear uma igreja com mais de 5.000 membros. Só que aí eu já estava vacinado. Que o meu pastor, uma das primeiras orações que ele fez por mim, ele orou: Senhor, dá a ele um coração ensinável. Glória a Deus. Amém? Vamos seguir. Provérbios 13. Versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Olha que interessante, veja. Soberba e discórdia caminham juntos. Prudência e aconselhamento também. É muito importante você ter ao seu lado cristãos maduros. Gente que ama a Deus, consistente na sua fé, que num momento difícil você pode se aconselhar. Mais importante ainda, você tem que ter um pastor e você tem que ter líderes na sua igreja que buscam isso. E no caso do pastor, tem que ser alguém marcado pela temperança, pela prudência e pelo bom senso bíblico. Senão, não serve. Não pode nem ser pastor. Pode nem ser pastor. Amém? Vamos seguir. Provérbios 16. Versículo 5. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Olha que interessante. Deus dá a paga. Deus se vinga do soberbo. Isso é neotestamentário. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Lá no Novo Testamento, Tiago escreveu isso. Entendeu? Deus resiste. Eu já vi pessoas. É interessante. A gente não fala isso com alegria, porque é triste, né? Mas eu conheço muitas pessoas que são arrogantes. Leva a cada lambada da vida. Leva a cada entortada. É que você só fica sabendo depois. A turma só conta as vantagens. Os tombos que eles levam, não conta. Entendeu? O soberbo jamais conta quando ele erra. Normalmente ele deixa escapar.
Então é uma coisa muito interessante. Deus se vinga. Quando você está sendo soberbo, você está se colocando contrário a Deus. É muito sério isso. Provérbios 16, 18. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Olha que interessante, está falando da queda. Cuidado. Ah, pastor, então me explica como tem um monte de gente importante aí que é soberbo e não caiu até agora. Veja, primeiro, Provérbios é um livro de princípios, não é uma regra fixa. Segundo, você conhece a vida particular da pessoa? Você conhece o que é mostrado publicamente. Você sabe os medos, o coração, o que acontece com a família, o dia a dia da pessoa, você não sabe. Tem gente com a vida destruída, aquilo é só um personagem. Aqui fala da queda, do prejuízo, do soberbo. Provérbios 21. Eu peguei os principais, tinha mais em Provérbios. Mas aí ia ficar muito grande. Provérbios 21, versículo 4. Diz assim: os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Olha que interessante. Aqui a Bíblia faz uma afirmação. Orgulho e soberba são pecado. Muito sério, né? Isso é pecado. Existem outros textos que confirmam isso aqui, é pecado. Coração altivo. Gente, bolinha baixa. Bolinha baixa. E o nosso último texto, Provérbios 30. Versículo 13. Olha que legal. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixadas são facas, para consumirem a terra dos aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartarão, e com a quarta nunca dizem, basta. Até aqui. Olha que interessante. Geração altiva, olhos altivos, que só quer sugar os outros, só quer levar vantagem. É a nossa geração. Irmão, não seja otário. Crente não é otário, porque se fosse otário não era crente. Você pode se deixar usar? Pode, se Deus assim o dirigir. Às vezes o Senhor vai falar, olha, ajuda lá. Mas Senhor, a pessoa, ajuda, estou mandando. Acabou. Entendeu? Mas você faz consciente. É que nem emprestar dinheiro para quem você sabe que não vai pagar. Se você for assim direcionado, e veja, dinheiro não aceita desaforo, você vai fazer com prudência, já empresta sabendo que não vai receber, é melhor. Alguns casos chegam e falam, é uma oferta, viu? Não precisa nem pagar. É melhor. Para não passar nervoso. Tudo isso acontece com arrogância. Tudo isso acontece com soberba. Por quê? Porque as pessoas elas têm um vazio dentro delas. As pessoas não têm, elas estão com o seu espírito morto para a comunhão com Deus. O vazio que elas sentem, a fome que elas sentem, apenas Jesus Cristo pode suprir. Apenas Jesus poderia suprir o coração de Amã. Apenas Deus pode mudar a altivez, mudar a arrogância.
Apenas o Espírito Santo é que muda o coração da pessoa. Sem Cristo, mais hora menos bora, vai haver vazio, vai haver frustração, vai haver uma vida sem sentido. E aí entram as vaidades do homem. Amém? Que o Senhor venha nos livrando de tudo isso. Glória a Deus. Amém.